Nesta aula, a gente vai falar da perspectiva de organização de fora para dentro. O inverso da aula passada. A gente vai entender um pouquinho dessa dinâmica, porque há pessoas que não conseguem produzir num ambiente desorganizado. Eu mesmo sou assim. É, o meio desorganizado afeta muitas vezes as nossas emoções, o nosso humor, nossas atividades. Realmente, a desordem externa afeta o nosso interior. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Nesta aula, a gente vai falar um pouco sobre isso e como se organizar de fora para dentro. Para isso, eu vou compartilhar com vocês um trecho da Bíblia que eu sempre gostei. É um trecho da Bíblia que fala da ordem encarnada, que fala de Jesus. Ele é o nosso exemplo de ordem, o nosso exemplo de organização. Assim como Deus Criador, Jesus, ele nos mostra, nos escancara aqui, em uma das suas passagens, o quanto a ordem de fora para dentro é de fato algo que tem que acontecer em nós. Para isso, eu vou ler um pequeno trecho e eu quero compartilhar com vocês que está em João, capítulo número 2. A gente vai ler apenas três versículos, do 13 ao 16. Mas a gente já vai conseguir entender um pouquinho dessa lógica. Vamos lá. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e entrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. É maravilhoso ver o exemplo de Jesus e quanto nesse pequenino trecho ele fala de organização de fora para dentro. É de fato algo a nos impactar e a nos fazer realmente pensar, a nos avaliarmos também. Porque Jesus aqui, ele não aceita aquela bagunça, aquela desordem. Ele não aceita isso no templo porque ele sabe que o Deus Criador é um Deus ordeiro, é um Deus que abomina o pecado, abomina a bagunça. Então ele cessa a bagunça daquele lugar. Ele não permite que aquele lugar seja tomado por aquela bagunça. Ele manda todo mundo embora. Ele vira as mesas. Eu acho isso muito interessante, é impactante pensar nisso, o quanto ele queria trazer a ordem para aquele lugar, porque ele sabe que a casa do Senhor é um lugar de ordem e porque também ele é ordeiro, assim como o Pai. Aqui ele nos mostra sobre ordem de fora para dentro. E toda vez que eu leio essa passagem, desde menina, né? Que eu sempre gostei de organização, e quando eu li, eu falava assim: ai, tá vendo? Olha, Jesus era organizado. E isso faz a gente pensar até além. Eu fico pensando muitas vezes se Jesus entrasse hoje na sua casa. Se Jesus abrisse hoje os seus armários, as suas prateleiras, se Jesus olhasse aonde você trabalha, o que ele falaria? Ele reviraria as mesas? Ele falaria para a bagunça cessar? É forte a gente pensar isso, mas é real, está aqui. Porque muitas vezes a gente se acostuma com as nossas bagunças. A gente acostuma, a gente leva com a barriga, a gente fala para uma visita quando chega em casa: olha, entra, mas não repara a bagunça. Eu já ouvi isso muitas vezes. Ou, isso eu ouço demais, hein?
eu me encontro na minha bagunça. Quando a gente olha na perspectiva da Bíblia, quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para o nosso exemplo máximo, o Criador, e agora aqui Jesus, a ordem encarnada, isso nos confronta. As nossas bagunças são confrontadas e devem ser confrontadas. A gente tem que se incomodar, sim. A gente deve se incomodar, sim. Porque aqui a Bíblia nos fala sobre ordem. Lembra? Do início ao fim. No começo e no final. Jesus aqui, ele também está falando de ordem o tempo todo e nos convidando a nos organizar o tempo todo. Eu gosto de pensar nesse convite. É sempre um convite a nos organizar por completo. Porque ele conhece as nossas dores, as nossas lutas, os nossos pecados, as nossas dificuldades e até as nossas limitações. Mas é um convite a se organizar, a se movimentar, a se organizar de fora para dentro, porque muitas vezes o meio interfere em quem nós somos. Eu vejo muitas pessoas no meu trabalho, casas que eu vou visitar, pessoas que me chamam porque precisam de ajuda, e as pessoas estão totalmente entregues à bagunça, desanimadas, frustradas. É sério isso. É algo que tem que ser pensado, que tem que ser avaliado. Então olhe para você hoje, avalie se tem algo que está te incomodando e se também tem algo que está fazendo você não ser tão produtivo quanto, ou está fazendo você se distanciar um pouco do que você tem que ser aqui, que é honrar e glorificar o nome do Senhor. Se há bagunças que estão te distanciando do Senhor, te distanciando do Pai, avalie, encare. Jesus está nos convidando aqui a encarar as nossas bagunças, a olhar os nossos templos, a ver como estamos. E eu falo também no nosso coração. É um convite para nos organizarmos por completo. Mas aqui eu deixo realmente um desafio para depois dessa aula que for, avalie a tua casa, avalie as tuas coisas, avalie realmente o que precisa de ordem e dê um basta no caos. Dê um basta na desordem. Não aceite isso para você. Não aceite. Isso vai transformar quem você é. Isso vai transformar a sua identidade em Cristo. Isso vai transformar a sua alma. Vai te deixar um pouco mais leve. E eu tenho certeza que quando eu falo isso para vocês, porque quando a gente passa por um processo de reorganização, os benefícios são vistos rapidamente. O humor muda, a fisionomia muda, tem um sorriso no rosto, tem uma satisfação, tem uma alegria, muda tudo. Então se avalie, se organize de fora para dentro e nunca esqueça desse trecho da palavra. Confronte as suas bagunças, faça isso por você e pelos outros, por quem você convive também. Transforme a sua casa, transforme a sua família, transforme o seu ambiente de trabalho. Isso vai ser impactante para tudo e todos ao seu redor. Pensando na organização como ferramenta de organização, eu desafio você também, líder, você que está assistindo essa aula, para realmente colocar isso à disposição da tua igreja, das pessoas que você convive, da tua comunidade. Organize de fora para dentro. Avalie o que precisa ser organizado na tua igreja, nos teus ministérios, seja lá o que for. Eu dou algumas dicas práticas aqui, ao passo que você olha para a tua casa. Você vai olhar para as tuas coisas, você vai confrontar as suas bagunças ali, tira aquilo que não faz mais sentido, que não conta mais a sua história. Pega, doe, abençoe pessoas, faça bazar na tua igreja, faça uma ação social no bairro, se movimente,
use dessa organização de fora para dentro também para abençoar outras pessoas, para reorganizar outras pessoas, mas também as consequências disso ser algo positivo para muitos. Faça ações, se movimente nesse sentido, crie ideias, veja oportunidades, se movimente. Olha para a tua igreja, vê o que precisa de ordem, olha para as tuas coisas, veja o que precisa de ordem. Jesus está nos convidando aqui a termos uma vida ordeira, de fora para dentro. Então que a gente não seja tragado pelas nossas bagunças, mas que a gente as vença diariamente, porque o nosso exemplo, eu gosto de falar de Jesus como um anti-bagunça. Ele chega para colocar ordem em tudo. E ele está voltando. Então que até quando ele volte, nós nos organizemos e nós mostremos isso para quem está ao nosso redor. Que realmente o exemplo, as pessoas olhem para nós e se perguntem, mas como? O que aconteceu? E a gente possa falar, é Jesus, é o Criador, é a mensagem do Evangelho que me transformou primeiro. Assim você vai conseguir transformar outros e outros e outros. Então faça, comece, se movimente, se organize também de fora para dentro, que resultados inimagináveis vão vir, eu te garanto. Comece.